Graças a Deus. Talvez você de casa está sentindo o mesmo clima que nós estamos sentindo aqui neste momento de live. Como em uma mensagem anterior nós falamos de que Deus ele está nos três tempos, e inclusive nesse tempo presente que é agora, Ele está comigo e está com você. E eu tenho certeza, querido, que se você estiver atento, Deus falará tremendamente ao seu coração. Amém? Nós, neste momento, nós iremos falar um pouquinho da palavra do Senhor, sabendo que nós, como estamos até em retumbante em estar falando que nós estamos em horário debaixo de um decreto, e nós vamos fazer o possível para nós concluirmos a nossa mensagem no tempo permitido. Amém, querido? Queridos, olha só, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre algumas situações da vida do ser humano, de que quando ele é determinado para fazer algo, de que quando Deus determina sobre a vida dele do que ele deve fazer. E ao decorrer dessa mensagem você vai entender um pouquinho se essa mensagem também vai falar com você assim como falou comigo. Amém? Que essa palavra está lá em Josué capítulo 1 versículo 1 a seguir. Josué capítulo 1 versículo 1 a seguir. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor, queridos. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nu, o servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Vamos pular um pouquinho, queridos, para o versículo 6. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Vamos pular um pouquinho para o versículo 8, querido. Não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidados de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Versículo 9. Não tu mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Queridos, estamos mediante a uma palavra poderosa, a qual todas as palavras que saem deste livro são fiel para curar, libertar todos aqueles que precisam dessa palavra. E neste momento eu quero deixar com vocês meditar um título desta mensagem. Diz assim: é na crise que Deus levanta os escolhidos. Quero repetir para vocês de novo. É na crise que Deus levanta os escolhidos. Quero citar também um ditado muito popular, até mesmo entre muitas pessoas, que inclusive um versículo bíblico que diz o seguinte: Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. Talvez você começou a pegar um pouquinho com este título da mensagem, com este versículo que nós lemos,
talvez você começou a encaixar e começou a viajar nessa mensagem. Queridos, se nós formos analisar essa mensagem a fundo, nós vamos entender que Deus, Ele sempre tem alguém para se levantar. Como assim, irmão Cláudio? Deus sempre tem alguém para se levantar. Como assim? Se nós analisarmos neste texto, nós vamos analisar que Josué agora era servo de Moisés. Até então, talvez você conheça de cor salteado a tal história de Moisés, desde o seu nascimento até a sua morte, mas a qual é uma história muito linda e maravilhosa, a qual também foi um homem escolhido por Deus, até porque talvez para muitos até pensava que o seu nascimento ia ser um nascimento de morte. Até então Deus levanta alguém para pegar Moisés e adotar como filho, e até então ser um grande libertador do Egito. Mas o que me chama a atenção é que agora nesse momento Moisés, ele é morto. E queridos, e quero confessar a vocês que tudo nessa vida pode parar, a qual o próprio Salomão ele fala que tudo nessa vida passa. Existe uma coisa que nunca há de passar, que é justamente a palavra do Senhor. E neste momento, o que passa para Moisés é justamente a sua morte. Chega o momento que Moisés ele conquista toda a sua história, ele conquista todos os seus bens, posso assim dizer eu, mas também agora chega o dia da sua morte. Talvez aparentemente para pessoas daquela época, ou nós podemos entender assim, será que Moisés tentou libertar aquele povo que estava sendo talvez fracassado, humilhado, e agora esse povo vai ficar fracassado novamente? Mas aí Deus traz um despertar na vida de um homem corajoso, que agora talvez você também conhece de cor salteado, que o nome desse camarada chama Josué. E agora Josué, como um homem destemido, querido, um homem até corajoso, que a qual talvez, como penso eu, que agora talvez ele estava caído, como a palavra do Senhor diz. Quando o Senhor fala, levanta-te, penso eu que quando a palavra vem para alguém, levanta, é porque a pessoa está embaixo, ou caído, ou de alguma forma. Mas aí, esse chamado na vida de Josué, não é um chamado para qualquer pessoa. Aqui para você que está assistindo essa live, ou para você que está aqui em pequeno número nesta igreja, eu quero afirmar para você que cada um de nós temos uma função dentro da igreja, cada um de nós temos uma vocação para com Deus. Mas aqui, felizmente ou infelizmente, eu quero lhe dar um recado, que apenas os fortes, eles nasceram e foram escolhidos para substituir outros heróis. Aleluias. Talvez você pense assim, mas irmão Cláudio, mas eu não fui escolhido também para isso? Não sei, querido. De certo é que Deus te escolheu para fazer algo. E que se Deus te escolheu para fazer algo, significa que lá no passado alguém também fez este algo que você está fazendo. E quero lhe falar que quando chegar o dia da sua morte, ou o dia das nossas mortes, a palavra do Senhor e o tempo do Senhor também não vai parar. Ele vai sempre levantar um substituto para fazer a sua obra. Ora essa, Josué ainda um homem novo, um jovem ainda com todo o futuro para frente, como nós costumamos a dizer, o jovem, ele tem toda a sua formosura para ser e fazer o que ele bem quiser, porque aí está toda a sua força. Mas neste momento aqui nós vemos um contraste diferente na vida de Josué. Contraste a ele que toda a sua juventude e a sua força agora é designada para a obra do Senhor. Ele poderia talvez recusar a um pedido do Senhor, a um chamado que o Senhor tinha feito agora na sua vida. Mas o que me chama a atenção é que quando Deus lhe olha e nos olha de uma forma, levanta-te, porque agora eu quero é você para fazer a minha obra. Talvez você pode pelejar de um lado, talvez você pode pelejar de outro, mas se os olhos do Senhor brilhou em você, significa que é você que tem que fazer a obra do Senhor. Afinal de contas, Josué foi um escolhido do Senhor. Aleluias. E para aquele povo naquela época, talvez
eles estavam em crise, talvez eles estavam enfrentando provações ou crítica, não sei qual era a forma que podemos atuar neste momento em falar, mas é de certo que eles estavam em crise. Afinal de contas, se nós formos observar, falando um pouquinho até de Moisés, que a palavra vai nos dizer que quando Moisés estava com suas mãos erguidas, então as bênçãos, as batalhas eram ganhas por conta de um homem escolhido, estava com as mãos estendidas. Então, a partir desse momento que Moisés passou a não existir mais, agora o Senhor também vem a escolher uma pessoa que agora era servo desse escolhido. Se você for analisar essa história, o Senhor vai falar para Josué que agora para ele se levantar, que a qual ele era servo de Moisés, porque Deus tinha algo para a vida de Josué. Algo é esse que talvez eu e você não aguentaria, talvez. Mas o que me chama a atenção é que se esse talvez que nós não aguentaria, mas que se o Senhor nos chamou, aí a história começa a mudar, querido. As críticas sempre vão existir. O pior que a pessoa esteja lá embaixo, seja qual for a hipótese, se o Senhor nos chamou, e o Senhor te chamou, significa que ainda que nós passamos por provações, ainda que nós passamos por críticas, ainda que nós passamos por as situações adversas, mas ei, firma nessa palavra, que se o Senhor te chamou, se o Senhor te chamou, significa que a sua vida vai ser mudada, e a vida daquelas pessoas que Deus te chamou para guiar também vai ser mudada. Aleluias. E neste momento, querido, agora penso eu, levanta aquele homem charmoso, aquele jovem bonito, cheio de força, e fala assim: Senhor, aqui estou eu. Mas talvez, ainda assim frágil, ainda assim talvez pensando lá no passado, o que o seu povo viveu e o que o seu povo sofreu. Mas o que me chama a atenção é no versículo 6, querido, que a palavra do Senhor nos exorta dizendo que: esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seu pai que lhe daria. Ei, quando o Senhor nos chama, Ele também nos exorta com a palavra dizendo: assim como eu te chamei, assim como eu te levantei, não levanta despercebido, não levanta de cabos baixos. Se foi eu, o Senhor, que te chamou, ei, levanta-te e tenha bom ânimo, porque eu, Senhor Deus, vou estar contigo. Você percebe uma diferença entre o homem chamar homem, entre Deus chamar o homem? Se nós formos analisar, o homem que chama homem, talvez ele pode ter sucesso, talvez ele possa ser bem sucedido, não sei em qual área, mas uma hora ou outra, querido, quando ele cair, o próprio homem não tem como mais levantar. Mas agora eu profetizo algo para você. Se foi Deus que te chamou, e a diferença é que quando Deus chama o homem, é que mesmo que o homem passa por todas essas provações, ainda que o homem venha cair, todavia Deus vai estar sempre com as mãos. Ei, quem te chamou foi eu, e se eu te chamei, eu sou o próprio que posso dar continuidade na sua vida. Quero falar para você que está nos assistindo que não sei qual é a situação que você está passando, não sei qual a prova que você está passando, não sei qual o vale que você foi designado para passar, mas, queridos, se você sabe que foi Deus que te chamou, erga a sua cabeça, tenha bom ânimo, porque aquilo que Deus falou com você lá no passado, aquilo que Deus falou para os seus pais lá no passado,
Ele vai fazer através da sua vida. Não perca as esperanças. Eu quero trazer uma palavra de ânimo para a sua vida, assim como Deus trouxe também uma palavra de ânimo para a vida de Josué, dizendo de que ele tinha que ter um bom ânimo. Mas talvez você é um cara desanimado pelo fato que na sua família ninguém ousou a fazer uma faculdade e você é um cara desanimado. Talvez na sua família você pensou em ser alguém, mas você não viu esse alguém na sua família, e por isso você é um cara frustrado. Você é uma pessoa frustrada. Queridos, lá em Eclesiastes vai nos dizer que existe um tempo para todas as coisas debaixo dos céus, e quem determina esse tempo e quem permite esse tempo é o Deus Todo-Poderoso. E se Ele te chamou, significa que esse está sendo o seu momento. Mas eu quero te falar que apenas ainda não está sendo só o seu momento. Se Deus te chamou para ser um herói, se Deus te chamou, é porque Ele quer resgatar pessoas através da sua vida. É porque Ele quer sarar o seu passado para salvar a sua família. Aí você vai começar a perceber: Senhor, será que o Senhor tem certeza que o Senhor me escolheu? Senhor, mas é eu mesmo? Para nós termos certeza de que foi o Senhor que nos chamou, talvez assim como Josué talvez tinha essa dúvida. Aí agora o Senhor vem aqui no versículo 8: Ei Josué, eu te chamei, eu falei para você se levantar, eu falei para você ter bom ânimo. E agora, Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e tão prudentemente te conduzirás. Ei, talvez nós podemos fechar com chave de ouro na história de qualquer pessoa ou na história específica de Josué. Quando ele chama Josué, quando ele anima Josué, quando ele talvez chama Josué entre os grandes, aí agora o Senhor fala: olha, agora já que você está fortalecido em mim, agora já que você está com todo o gás, todo o ânimo em mim, agora eu vou te dar um conselho, Josué: não te aparte deste livro. Para nós que somos cristãos, queridos, e para a pessoa também que não é cristão, que acredita e tem a fé em Deus, e que faz a vontade de Deus, nós sabemos que a Bíblia, essa lei, ela é a nossa bússola, ela é a nossa razão, ela é a nossa referência. Naquilo que nós estamos em dúvida, ela é que tira as nossas dúvidas. Foi o que aconteceu na vida de Josué. Com tudo isso, Deus deu um conselho para Josué: ei, não afaste, viu? Antes medite nele dia e noite. Como assim, irmão? Eu começo a pensar que quando nós estamos fortalecidos na palavra do Senhor, quando nós creamos na palavra do Senhor, ainda que a minha direita está dizendo: ei, não vai dar certo, ainda que a minha esquerda está dizendo: ei, este já é um fracassado, ainda que nós olhamos para trás e nós vamos ver tudo aquilo que nós deixamos lá para trás, que as pessoas, ou as adversidades, pensou que nós não iríamos conseguir, ainda que tudo isso venha acontecer, se nós estivermos firmados na palavra do Senhor, querido, nós não vamos perder o foco, porque nós vamos entender nas Escrituras que o nosso foco é o Senhor. E se o nosso foco está no Senhor, ei,
Deixe quem quiser falar. Deixe as pedras vir. Sendo assim, cada adversidade vai ser o seu futuro de amanhã. O nosso Deus, Ele é especialista em tirar a pessoa do caos, em tirar a pessoa da lama, em tirar a pessoa que acha que não é ninguém, para estar entre os grandes. Afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo, Ele é maravilhoso, porque Ele chama os que não são, justamente para confundir os que são. Ei, mas quem deveria estar nisso aqui era eu. Quem deveria estar fazendo isso era eu. Quem deveria estar filmando era eu. Quem deveria estar tocando era eu. Quem deveria estar cantando era eu. Não sei qual é a sua dúvida. Se Deus te chamou de onde você estava, querido, lá embaixo, e Ele te levantou, é para confundir com aqueles que são, que falaram que você não ia chegar em lugar algum, e com isso você foi frustrado. Talvez a sua família foi frustrado com isso, mas eu estou focando nessas palavras, que mesmo com essas frustrações, Deus te levantou, guerreiro. Deus te levantou, guerreira. Deus quer mudar a história de toda a sua família. Deus quer mudar a história de uma nação através da sua vida. Aleluias. É tempo de nós focarmos no Senhor. Estamos vivendo em adversidade no nosso planeta. Não vou dizer só aqui na nossa cidade de Itabela, no nosso planeta, querido. Mas eu tenho certeza que em todo esse planeta, Deus já arquitetou tudo. Deus já levantou os escolhidos. Talvez Deus está com a mão erguida ainda para aqueles que estão caídos e achando que não pode se levantar. Se você ainda é o escolhido, Deus está querendo te erguer. Você que perdeu a esperança em Cristo, você que está caído talvez porque você perdeu a esperança em Cristo. O mundo aí fora diz que a esperança é a última que morre, e nós pensamos diferente. A nossa esperança, ela nunca morre. A nossa esperança, ela é Jesus Cristo de Nazaré, que um dia morreu por mim e por sua vida. Então, pelo amor de Deus, tire esse desânimo de sua vida. Erga sua cabeça, que Deus vai te dar a vitória através da sua vida, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém pode conseguir um pouco de água para mim, por favor? Queridos, como lá no início nós falamos, e nós vamos percorrer por este título que nós falamos, de que é na crise que Deus levanta o escolhido. Você vê que o povo de Israel estava passando por uma crise, Deus levantou Josué. Aleluias. Nós vamos analisar aqui em Juízes capítulo 6, versículo 14, de que outra crise aconteceu na decorrência desse tempo. Que tempo é esse, irmão Cláudio? E que crise foi essa? Como vai estar gravado essa live e vai estar sendo ao vivo para a sua vida? Você que está com sua caneta, depois você pode anotar. Em Juízes capítulo 6, versículo 14. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o meu povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá.
Gideão agora nesse momento responde: Senhor, como posso libertar Israel? Olha só, uma pergunta, viu, querido? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu te ajudarei. Você esmagará todos os seus midianitas, como se eles fossem um só homem. Que outra história lindíssima, querido. Que pena, e infelizmente nós não podemos narrar todas as histórias que nós queremos, pelo fato, como eu disse, pelo tempo. Analisamos que Moisés morreu, Deus levantou um sucessor, Josué. E agora, na perda de Josué, Deus levanta quem? Um outro jovem, varão valoroso, Gideão. Talvez no início, quando eu comecei a falar sobre um pouquinho da história de Josué, talvez você já pensou na história de Gideão, que agora também outro homem, cheio de vigor, um homem agora com toda a sua força também na sua juventude. Mas o que me chama a atenção, querido, é que com tudo isso, Deus escolhe Gideão em uma crise. Crise é essa que eles não sabiam o que fazer, porque os midianitas estavam agora tentando roubar aquilo que o Senhor determinou para eles. Ei, mas agora novamente o Senhor levanta uma outra pessoa, levanta um outro homem valoroso, um outro homem cheio de força. Agora, por sua vez, penso eu, Gideão, agora um homem simples, talvez andava também de cabos baixos, devido às crises que estavam acontecendo. Sabia que em sua casa ele era o menor de todos, de toda a sua família. Talvez da sua família alguém falava bem, talvez da sua família alguém era bem sucedido. Mas quando Deus chama Gideão, ele declara e ele desabafa tudo isso para o Senhor. Mas meu Deus, como o Senhor pode me escolher? Se eu sou o homem ou a pessoa menos importante da minha família. Era como se o Senhor estivesse, como se Gideão estivesse falando para o Senhor: na minha família tem pessoas capazes para fazer o que o Senhor quer. Por que o Senhor vai escolher logo eu? Ei, querido, novamente eu falo para você que se os olhos do Senhor brilhou em você, não adianta. Se você dessa vez for escolhido, não adianta. Não basta só falar bem, não basta só estudar a Bíblia, porque isso é o fundamental para conosco, é a nossa bússola, como eu falei. Não basta só você ter um curso teológico, que também nos ajuda a evoluir na palavra do Senhor. Não basta você se destacar na sua sociedade, em tudo aquilo que vive ao seu redor. Não adianta só você destacar naquilo. O que eu me baseio aqui, o que adianta é o Senhor brilhar os olhos em você. Analisa comigo. Gideão agora declara que ele era o homem mais simples, querido, da sua casa. Gideão agora ele fala: Senhor, coloca outro em meu lugar. É como se eu estivesse vendo Gideão falar isso, querido.
Mas o Senhor tem uma boa resposta para Gideão. Vá com toda a sua força e livre o meu povo de Israel. Sou eu quem está mandando que você faça. Se Deus te chamou e Ele está te mandando, querido, você pode até recusar, você pode até se sentir fraco, mas se você ouvir o som do Espírito Santo no seu ouvido, querido, dizendo que Deus te chamou, significa que agora é a sua vez, agora é a sua hora de brilhar, agora é a sua hora. A sua crise de humilhação já passou, a sua crise que você tanto passou é lá no passado. Agora, ó, Deus coloca um ponto final. A sua hora de brilhar, guerreiro, chegou. Talvez você está identificando, você que está em casa, está pensando: a minha hora de brilhar também chegou. Aleluias. Se nós formos decorrer, a história de Gideão é muito linda, querido, a qual agora ele está em uma plantação, ele está no campo cuidando dos seus quefazeres, se sentindo talvez um inútil. É muito linda essa história, e é nesse momento que Deus chama ele. Eu levo comigo, querido, eu trago comigo uma palavra que arde no meu coração. Você é humilhado entre o público, entre pessoas, ou não sei qual adversidade. Quando você está sozinho, aí Deus te chama, Deus te escolhe. Quando Deus te escolhe, aí você sabe aonde você vai brilhar? Você não vai brilhar sozinho agora no campo. Quando Deus te escolhe, você vai brilhar justamente onde você for humilhado. Eu trago isso comigo. Talvez você identifique também com isso. Quantas vezes que você for humilhado e hoje você brilha perante ao público? Ah, não, é para se exaltar. Não, querido, eu quero ir ainda mais profundo um pouco. A palavra do Senhor nos afirma que aqueles que é humilhado por injusta causa, querido, por uma injustiça qualquer que seja, você que for humilhado, o seu dia Deus vai exaltar, o seu dia vai chegar, querido, pelo amor de Deus. Se seu dia de brilhar for hoje, amém. Se o seu dia de brilhar for amanhã, amém. Mas é de certo que Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, significa que uma hora ou outra você vai brilhar. Aleluias. Santo és o Senhor. Ei, lá em 1 Samuel, nós vamos ver também um texto muito rápido, que o tempo aqui não está passando rápido demais, querido, mas vamos falar um pouquinho. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33 ao 37, vai nos dizer o seguinte: porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do teu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele, e feri, e livrei da boca. E levantando-se ele contra mim,
lancei mão da barba e o feri, e o matei. Assim feri o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircuncioso filisteu como um deles, portanto, afrontou o exército do Deus vivo. E disse a Davi: o Senhor me livrou das mãos do leão e do urso, ele me livrará da mão destes filisteus. Então disse a Saul a Davi: vai, o Senhor seja contigo. Estamos falando também agora de mais um camarada, na sua juventude, com toda a sua força, o Senhor escolhe para libertar um povo que também está em crise. Meu Senhor, o Senhor chamava pessoas com idade avançada, chamava, querido, com certeza. O Senhor pode chamar hoje, sem dúvida alguma. Mas o que me chama a atenção é que nesse tempo o Senhor sempre levantava alguém. Ele não só ia pela sua capacidade, pela idade. Ele não só ia por isso. Ele não só ia, como eu falei pouco instante, não falar bonito. Ele não ia por isso. E o Senhor não deixa ser influenciado por isso. Agora Davi, na sua juventude, isolado, cuidando do rebanho do seu pai Jessé, veio agora um leão tentando matar as ovelhas do seu pai. Agora ele, como um desbravador, feriu o leão e matou o leão. Assim veio também o urso. Ele feriu o urso e matou o urso. Mas aí ninguém viu Davi fazendo isso, exceto o nosso Deus verdadeiro, que a qual havia escolhido e ungido Davi ainda no campo. O que me chama também a atenção é que Davi também, Júnior, ele tinha irmãos valorosos. Ele tinha irmãos guerreiros. Ele tinha irmãos que poderia te substituir até mesmo em uma guerra, em falar bonito, em se apresentar perante uma sociedade. Ele tinha todos esses quesitos. Mas novamente eu falo, Deus escolheu a Davi. E uma vez que Deus escolhe Davi, tudo o que ele fazia, Deus estava com Davi. Chega uma certa ocasião da vida de Davi. Agora talvez ele, com certa experiência, ainda novo, ainda na sua juventude, ele vai a um mandato do seu pai. Meu filho, eu sei que os seus irmãos estão em uma guerra. Eu sei que o nosso rei está em uma guerra, o rei Saul. E também eu sei que existe um filisteu chamado Golias, que está afrontando o povo de Deus. Mas vem, meu filho, vai lá e leva algo e dá de comer aos seus irmãos. É a parte linda de tudo isso. Como eu venho frisando a todo momento, se Deus te escolheu, vai chegar o momento das decisões, que quem vai fazer diferença não é você mais. Quem vai fazer diferença é Deus. Você apenas está indo e Ele está te guiando. Você está andando, dando um passo e Ele está dando dois, porque foi Ele que te escolheu, querido. Penso eu
que Davi agora começou a marchar como soldado, indo levar comida a seus irmãos. Chegando a um certo tempo, penso eu também de que Davi talvez estava formando um dos seus cânticos. Quem sabe um dos seus cânticos que ele estava fazendo neste momento era o mais conhecido, os Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Talvez pelo fato de seu pai estar lhe enviando para mandar comida justamente para os seus irmãos. Isso é, penso eu, querido. Tantos outros, como eu citei na mensagem passada, no Salmos 91. Como ele sabia que estava levando comida para os seus irmãos que estavam em uma guerra, talvez ele pode ter feito esse cântico. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Como ele sabia que estava indo para um palco de guerra, eu começo a analisar, talvez seja nesse cenário que ele estava agora, os seus cânticos começaram a fluir. Chegando naquela batalha agora, Davi vai entregar o que comer a seus irmãos. Como seus irmãos eram homens famosos de guerra, talvez pegou aquela comida e falou: ei meu irmão, agora afaste um pouco, porque você está em zona de perigo. Ei meu irmão, você não pode ficar aqui por perto, porque você não é um soldado de guerra. Eu que estou pensando, e Davi talvez ele pensa: este é o momento a qual eu devo fazer, já que Deus me escolheu. Ei rei, eu quero contar uma história para o senhor. Quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, se aproximaram um leão, eu matei. Se aproximou um urso tentando apanhar as ovelhas, eu também matei. Eu confesso para o Senhor, ó rei, que eu, direcionado pelo Senhor, eu vou desafiar estes filisteus, pois eu sei que o Senhor que me livrou das mãos do leão e do urso, Ele também vai me livrar das mãos destes filisteus. Talvez todos ficaram agora espantados. Mas como assim, meu irmão? Você não sabe nem o que é uma guerra. Você nunca treinou na sua vida, como assim? Mal sabia eles que o treinamento de Davi já estava sendo no campo. Mal sabia eles que um dos maiores desafios para Davi foi matar um leão e um urso no campo. Aqui eu aprendo que para nós vencermos as nossas adversidades do dia a dia, nós primeiros temos que ter as nossas batalhas vencidas no campo. O que foi que Deus designou para você fazer no campo, na igreja? Não sei o que Ele designou para a sua vida, mas você está no campo de batalha? Você já venceu os seus desafios internamente? Eu me imagino que as nossas vidas, elas é feitas de degraus, queridos. Não adianta nós chegarmos no último degrau sem antes nós pisarmos no primeiro. Significa que se nós vencermos o primeiro degrau, vencemos o segundo degrau, e assim sucessivamente, significa que nós vamos chegar facilmente no último degrau. Eu acredito que na vida espiritual é dessa forma.
os verdadeiros adoradores e os verdadeiros soldados, eles só vão para grandes guerras quando eles primeiros venceram as guerras internas, as guerras que a qual ninguém pôde ver lá no campo. A pergunta que eu faço para você é: qual o campo da sua vida que você está tentando vencer? Irmão Cláudio, eu queria tanto fazer algo na igreja, eu queria tanto tocar algo na igreja, eu queria tanto fazer qualquer coisa na igreja. Ei, você já venceu as adversidades da sua vida? No campo? Davi, ele foi bem sucedido no campo. Quando chegou mediante agora essa batalha, o rei: ei menino, você ainda é moço, você não consegue com esse gigante. Ele batalha desde a sua juventude, desde a sua mocidade. Nós aprendemos que Golias, ele também não era só um gigante, ele não era só um bom soldado, mas ele combatia desde a sua mocidade. A palavra do Senhor nos afirma isso. A grande situação é que esse gigante, ele era bem sucedido desde o começo, ele era talvez bem sucedido desde a sua mocidade, mas ele achava que estava sendo bem sucedido, mas para Deus estava fazendo a coisa errada. Não adianta nós querermos ser bem sucedido se nós estamos no caminho errado. Vou abrir um parêntese um pouquinho. Lembra daquele encontro Jesus com o jovem rico? Que o jovem rico encontra Jesus e fala: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus exorta ele dizendo: bom só existe um, apenas Deus. Você conhece os mandamentos? Nós vamos começar a perceber que ele relata para Jesus que ele conhecia os mandamentos desde a sua mocidade. Ele praticava os mandamentos, entre aspas, desde a sua mocidade. Mas o que me chama a atenção é que, igreja, é que vocês que estão na live aqui, esse jovem rico conhecia toda a escritura, mas conhecia de forma errada. E que quando Jesus chega para ele e fala: ei, já que você quer ter parte comigo, já que você quer herdar o que eu tenho, faça o seguinte: venda tudo e reparta com os pobres. A Bíblia vai nos relatar de que ele sai de cabisbaixo, de que ele sai desmerecido com aquilo que Jesus falou. Então não só basta nós sermos conhecedor daquilo que nós queremos desde a nossa mocidade, se estamos fazendo a coisa errada. Como eu falei, quer subir no último degrau? Vamos começar a subir no primeiro degrau de forma certa. Se Deus nos chamou, vamos começar a fazer a coisa certa. Porque eu tenho certeza que no dia que nós fazermos a coisa errada, o mesmo Deus que nos chamou vai ser o mesmo Deus que vai corrigir a tua igreja. Aleluias. Pois bem, agora chega a esse grande soldado, a esse grande gigante, que se dizia o rei Saul neste momento, que ele era um bom soldado desde a sua mocidade. Mas Davi também relata para o rei que ele também era um bom soldado desde a sua mocidade. Até então ele era ainda um moço, ele era um jovem.
Talvez o rei poderia até questionar a Davi, dizendo: mas eu não vi você fazendo isso, Davi. Quando você é um escolhido por Deus, as pessoas que não queriam que você fizesse o que você pretende fazer em Deus, é as mesmas pessoas que vão olhar dentro do seu olho e vai falar: vai ser você que vai resolver o meu problema, vai ser você que vai solucionar o meu problema. Aí é nessa hora, querido, que essas mesmas pessoas vão fazer assim, ó: ei, já que você quer me ajudar, então começa a fazer o que eu faço. Aí o rei Saul chega e fala: tome agora a minha armadura, tome agora tudo que eu fiz de bom, toma agora, Davi. Por um instante, Davi até ousou a fazer. Por um instante, Davi até tentou colocar essa armadura. Só que nós analisamos que Davi, ele sabe que não era aquele desígnio que Deus trouxe para a sua vida. Ei, rei, o Deus que me chamou, Ele não me deu esse tipo de armadura. Toma, que este é seu. Quando Deus me chamou, rei, Ele me deu o seu nome, para que eu vencesse todas as minhas batalhas. E vai ser no nome dEle que eu vou vencer este filisteus. Como a palavra vai nos relatar que os seus irmãos até tentou fazer com que Davi não fosse desafiar o gigante. Mas agora eu começo a ver Davi marchando, querido. Davi começou a marchar perante aquele gigante. Quando não tinha ninguém para desafiar aquele gigante, e de repente o gigante vê um menino, ele fala: ei, menino, se ninguém me venceu até hoje, não vai ser você. Eu vou te esmagar, menino. Assim como esmaga qualquer coisa, assim como esmaga um animal, eu vou te esmagar. Em todos os momentos, Davi estava tão centrado no Senhor, que Davi falou: olha, você pode vir com sua lança, você pode até vir com sua espada, mas eu, todavia, eu vou em nome do meu Deus Todo-Poderoso. E agora sim começou a grande batalha na vida de Davi. Que quando esse soldado ele veio para tentar matar Davi, ele lançou uma pedra direcionada por Deus, queridos. Lá no começo, eu disse que as pedras que estão no seu caminho serão as mesmas pedras que vai fazer o seu sucesso acontecer. Pessoas já haviam pisado naquele palco, pessoas já tinham pisado naquele lugar de batalha, pedras estavam esparramadas naquele lugar, mas apenas uma daquelas pedras foi direcionada para o Espírito Santo na vida de Davi. Foi justamente a pedra que o Espírito Santo direcionou a lançar na vida daquele gigante, querido. Foi o que salvou aquela batalha, foi o que salvou toda aquela nação. Não basta só simplesmente você querer, não basta só simplesmente você se levantar, basta você trilhar nos caminhos certos do Senhor. Antes, tenhamos que meditar nele dia e noite, para que nós possamos alcançar os nossos sucessos. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez essas 3 histórias, resumido o mais rápido possível, falou com a sua vida assim como falou com a minha. E é neste momento que a nossa nação
As nossas igrejas estão de pé perante todas as adversidades e de joelho perante ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Vamos concluir com um cântico. Aleluia. Você que está se sentindo caído, hoje o Senhor está te levantando, querido. Você que está se sentindo derrotado, hoje a sua vitória vai ser alcançada. O Senhor está designando algo para a sua vida. Não entendo. Louvado seja o nome do Senhor. Próprio agir. Espírito Santo da verdade. Sem tua graça, o que seria de mim? Espírito Santo do Senhor, obrigado pela tua graça ter nos alcançado, Senhor. Não entendo o meu próprio agir. Você que está em casa, talvez as coisas que estão acontecendo na sua vida, você não entende o que Deus está fazendo na sua vida, Sem querido. tua graça, o que seria de mim? Nós um dia estávamos perdidos, o Senhor nos levantou. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Pois meu ser milita carne e espírito em uma guerra infindável, da qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Ele vai te libertar, querido. Eu quero ser a sua casa. Ele vai te libertar, Se querido. você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Você até hoje pode Então enche-me desse estar se sentindo como um escravo que até não hoje. haja mais espaço. Mas é hoje que Ele está te Quando levantando para estou ser em um sua vencedor. presença, o meu viver é Você é um vencedor no Senhor, querido. e eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Hoje nós somos livres. O Senhor nos chamou para ser livre no Senhor, querido. Ao te conhecer, O Espírito Santo do Senhor. todo o meu ser Oh Deus, se enche de aqui está a tua vontade. palavra, Senhor. Mediante a que o Senhor confiou para conosco. Espírito Santo do Senhor, te peço que o Senhor conduza todo o povo da tua igreja. Que o Senhor venha conduzir cada pessoa que está assistindo essa live. Venha de encontro cada pessoa que está de cabos baixos, Senhor. Venha de encontro cada pessoa que está se sentindo escravo. Livra essa pessoa hoje, Senhor. Traz um ânimo nesse coração hoje, Pai. Eu sei que o Senhor não vai nos desamparar, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. E se o Senhor nos escolheu, significa que nós vamos ser um vencedor. Eu quero ser Oh, Espírito Santo do Senhor. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço. Que a sua palavra venha a ser concretizada nessa noite, Pai. Ela foi lançada nessa noite. Eu não sei que horas que este coração vai estar apto para receber ela, mas a sua palavra foi lançada nessa noite, em o nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Eu quero ser a sua casa. Santo
santo, santo, Se santo, você santo, santo estiver és o Senhor. aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti até que não haja mais espaço. Quando estou em sua